Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate sempre alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível e sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aqui os temas propostos. Hoje nós vamos conversar com Tony Menezes de Souza, ele que é presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarujá, uma entidade que vem aí se destacando aí na defesa principalmente da segurança das pessoas, por que não dizer também da segurança da cidade, aí, com várias ações voltadas aí, principalmente à segurança nos projetos e na execução deles. E o Tony é presidente do Conselho Deliberativo. Queria, em primeiro lugar, te agradecer pela presença. Largou serviço, largou tudo aí. Desculpa pela plena segunda-feira. Tudo bem, Valdir? Boa tarde, né? Obrigado pelo convite. Né? Vem aí a convite da Associação dos Engenheiros, né? Na pessoa do presidente Henrico Menin. É um prazer estar aqui. Uma boa tarde. E vamos lá. Vamos lá. O Conselho Deliberativo, que na composição de uma entidade tem um papel fundamental aí justamente para avalizar as ações da diretoria, né, Tony? Não tenha dúvida. Ela é uma composição que ela dá apoio, né? Visa ajudar, contribuir, acompanhar. Mas hoje tem uma diretoria que ela é muito harmônica, né? São profissionais de muitos anos, né? E essa é a característica da Associação de Engenheiros do Guarujá. Então, temos as funções no sentido ali de estar contribuindo, né? Que tem o propósito principal é gerar atividades, gerar possibilidades, trazer novos associados, palestras, parcerias. E isso está sendo feito assim de uma forma brilhante. E 2019 foi um ano que marcou para a Associação dos Engenheiros aí muitas atividades e todos estão muito felizes. E com uma perspectiva para 2020 aí também, muito boa. Várias atividades que parece que não, mas não mexe com a rotina só de engenheiro e arquiteto, né? Mexe também aí com a própria segurança da população, né? Como estava falando no começo, né? Sim, cada vez mais a Associação dos Engenheiros, ela vem tendo uma participação, vem tendo um bom relacionamento com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, são inúmeras reuniões, participando com ideias, né, com sugestões. Então envolve várias áreas, né, tanto do Poder Municipal quanto os profissionais. Recentemente agora tivemos aí com o apoio do presidente da Câmara, né, e também com o apoio do Walter Suma com a homologação, o Avise, que foi uma grande vitória da área tecnológica, né, uma lei que vem para contribuir, né, numa fiscalização mais efetiva das edificações prediais, até porque a gente mora numa região litorânea, então, por conta da característica da região, o cuidado precisa ser maior. Então, ela foi uma lei que foi bastante trabalhada por os profissionais, com apoio do CREA, amigos engenheiros, e que hoje a gente está em defesa, né, uma segurança para a população, né, deixando claro também, foi uma lei que tem esse objetivo de visar a segurança, e não é mais uma lei que visa gerar encargos, que é sempre algo que gera desconforto para a gente como profissional, como munícipe. Então podemos garantir que a área de engenharia está por trás, e com total respaldo que isso veio para ajudar a garantir a segurança e a melhorar a manutenção nos condomínios de edificações. A lei do aviso, que é isso que eu ia até complementar, que é a lei que prevê, ainda não está regulamentada, ainda está sendo regulamentada, mas já está em vias de ser e que prevê justamente isso, essa vistoria periódica nos condomínios e outros locais de concentração popular, né? Que muitos prédios antigos, né, em Guarujá, né, que muita coisa mudou nesse tempo, né? A gente até estava conversando, mas o pessoal começa a instalar um monte de coisa, parte elétrica, parte estrutural, aí precisa dar uma olhadinha para ver como é que está a coisa. Sem dúvida, Valdir. Temos hoje, podemos dizer que nós temos na faixa aí de 4 a 5 mil edificações no Guarujá, e ambas com 30, 40, 50 anos. E estava se precisando um acompanhamento melhor. Né? O AVCB é um processo também que está caminhando bem nesse aspecto de ter a liberação, a vistoria do bombeiro, e esse aviso que já foi sancionada pelo
pelo prefeito atual, né, o Walter Suman, está no processo de regulamentação. Exato. Mas ela está sendo muito bem recebida, tanto por pelos órgãos, pelos condomínios, pelas administradoras. A associação está à frente, liderando, esclarecer, com palestras, com participações de modo geral, que possibilite essa informação chegar aos síndicos, chegar às administradoras, enfim. É um passo muito grande que está sendo dado em todos os aspectos, tanto a engenharia elétrica, a parte civil, a parte hidráulica. Eu mesmo tenho uma empresa na cidade que atua na área elétrica, então a gente observa realmente a degradação, né, a vida útil dos equipamentos já bastante comprometidas. Então só veio agregar para dar segurança. Foi uma grande vitória, um grande passo para a segurança. Exatamente. Né, para a segurança da sociedade, e a gente tem em geral. E a gente tem visto aí no noticiário, né, alguns casos aí que levam a preocupação, né? Melhor prevenir do que remediar, né, Tânia? Não tenho dúvida que a prevenção é o melhor caminho, Valdir. A prevenção, uma vez aconteceu o acidente, aí você já não consegue voltar mais. Tivemos agora, há pouco tempo aí, um acidente bem próximo da virada de ano, eu não lembro exatamente aí, mas uma criança que caiu numa sacada do 5º andar, né, de um condomínio na região da Pitangueiras. Então tudo isso... Uma vidraça, né? Uma vidraça que soltou. Então você vê, você olha de um aspecto geral, quando você fala em segurança, tanto segurança, vigilância, quanto segurança na questão técnica. Eu sempre aprendi que 90% é a própria pessoa, é o próprio condomínio, é a própria pessoa que é responsável nessa segurança, que são com questões básicas. Então você pega uma região do Guarujá, que ela tem uma característica turística e a maioria mora em São Paulo, os proprietários. Então tem essa localidade, tem esse imóvel como se fosse um imóvel realmente só de veraneio. E ele não se dá conta, né? O consciente ou inconscientemente, que ele precisa de tão quanto a manutenção, quanto o imóvel, que é de São Paulo. Que aqui está sujeito até mais à agressão né, da maresia local. Por ser uma região de mar, litorânea. Então, ele precisa de uma atenção maior, uma frequência maior de acompanhamento, de manutenção, inspeções, e o aviso ele vai proporcionar isso. Então, tem toda uma tabela dos mais antigos, a frequência, inspeções que a necessidade de fazer anualmente, outras de 2 em 2 anos, outros de 5 em 5 anos. Então, de uma forma assim que foi amplamente discutida por profissionais, por engenheiros, por arquitetos, por engenheiras, por engenheiros calculistas, por toda a sociedade, né, para se chegar no melhor escopo. A importância disso, principalmente do envolvimento da Associação dos Engenheiros e Arquitetos com o cotidiano da cidade, vai até ao encontro dessa preocupação que todos têm, né, com a ocupação desordenada de Guarujá no passado, né? Muitas ocupações desordenadas, e por que continuar com esse processo, com esse círculo vicioso, né? Vamos fazer direito a partir de agora, pelo menos. Então, a Associação de Engenheiros, né, ela é composta por profissionais. Então, o trabalho que é feito é especificamente no âmbito técnico, né? Não há uma questão política envolvida, mas nós sabemos, são pessoas esclarecidas, que isso é uma questão social, que aquilo que foi feito lá atrás, no passado, hoje colhe-se o resultado de um crescimento desordenado, né? E que essa forma desordenada, ela possibilita o quê? Instalações precárias, instalações provisórias, instalações mal dimensionadas, sem acompanhamento de um profissional habilitado, que é sempre o lema da associação, sempre ter um engenheiro, um profissional habilitado no CREA, para que possa acompanhar de fato, né, desde o início até o processo final dessa obra.
A só de Guarujá, já conversando uma vez com um amigo, é que tem 2 padroeiros, né? São Tamaro e Nossa Senhora, para não acontecer tragédia, porque se a gente fosse pensar assim mesmo, friamente mesmo, ainda bem que não acontece tragédia. Lógico que eu não estou chamando tragédia, mas ainda bem que não acontece coisa pior, né? Porque tem 2 padroeiros para garantir a onda ali. Olha, dizem que Deus é brasileiro, né? Deve ter passado, eu passa acho os que dias Deus no Guarujá. ele morou aqui no Guarujá um pouquinho. Porque Porque tivemos situações aqui, Valdir, posso até exemplificar também, sem citar nome do condomínio, mas situação de alto risco em coluna, pilar estrutural. Né? Entrar em níveis de atenção, né? Eu não posso dizer, eu não lembro qual agora, mas é quase indo para um grau de colapso. Entendi. Então isso significa que um pouco mais você precisa até desocupar o prédio, né? Ele torna inabitável por uma condição. Então são ações, obras feitas lá no passado que não foram feitas depois, um acompanhamento, uma fiscalização, e aí a maresia ela é muito forte, né? Então e provoca essas situações aí de risco aí, né? Você fala do efeito da maresia, o efeito na estrutura de concreto, assim, na estrutura da parede, assim, mas tem também um desgaste na questão dos equipamentos eletrônicos e hidráulica também, né? Então, é bastante forte a atuação da maresia, né? De forma geral, equipamento eletrônico, estrutura de uma edificação, instalação elétrica, componente eletrônico, então, sofre demais. Agora, recentemente, eu precisei fazer uma troca de uma televisão com 4 anos de uso. Uma televisão, vamos dizer assim, moderna, aquelas que é 4K, cheia de componente, de controle. Por quê? Porque ela o tempo já, a maresia, ela já desgastou rapidamente a vida útil do equipamento. Quando você vai para uma instalação elétrica, você tem vários pontos de conexão. Né? Você tem disjuntores, você tem ponto de conexão, você tem barramento, você tem isolador, você tem entrada de cabo, saída de cabo. Então, tudo isso aí são pontos, né, que ele vai gerando aquele zinabre, né, vai criando aquela crosta que precisa ter uma constante fiscalização de tempos em tempos. Então, você chega num dia a dia normal, né, que não tem aquele fluxo maior de pessoas, muito diferente do Réveillon, onde você quadruplica aqui o número de habitantes no Guarujá. Então a instalação ela vem numa tranquilidade de carga, e depois ela quadruplica, né, sem ter feito uma revisão. Então aonde pode ter sobreaquecimentos, você pode ter curtos-circuitos, você pode ter incêndios, como já aconteceu. Posso citar exemplos aqui, edifício nas Astúrias, né, já teve ocorrência, e quando acontece o sinistro, aí aquele desespero, envolve bombeiros, você tem vítimas, enfim, não é nada bom para ninguém, né? E dá para estimar assim um tempo médio assim de quando a gente está falando de prédios aqui também, mas também vale para o telespectador que mora numa casa ou num pequeno predinho e tal. Dá para estimar assim de quanto em quanto tempo se precisa fazer essa manutenção, pelo menos na sua área, por exemplo, na parte elétrica, por exemplo? O que eu posso assim recomendar é que de ano em ano, anualmente é feito porque durante um ano você tem todo esse processo de corrosão, né? Você tem todo esse processo que vai gerando esse zinabre nas instalações. Então, anualmente é um bom período de você estar sempre checando, principalmente no final do ano. Final do ano é aquele momento que começa preparativo para a virada de ano. Então as instalações sofrem muito, elas sofrem com muita carga. Então é um período bom de uma revisão até ali novembro. E aí você pode passar tranquilo se tiver algo diferente. Normalmente é um cabo solto, é um cabo solto no disjuntor, é um cabo solto no barramento, e isso pode eliminar aí riscos de acidentes graves, né? Principalmente perto desses períodos onde o prédio fica cheio, a cidade fica mais cheia. Exato. Então é fluxo de elevador com fluxo muito acima da normalidade, portão automático acima da normalidade, os chuveiros são utilizados, os ar-condicionados são ligados. Hoje as pessoas ligam o ar-condicionado e posso afirmar para você, eles saem, vão para a praia e retornam com o ar-condicionado ligado
para o ambiente estar climatizado. Para quando chegar a casa. É assim, a gente não cansa de ver depoimentos desse e só afirma, deixa ligado, vai para a praia e volta para o ambiente estar climatizado. Esse é o tipo do erro básico, né? Essa é uma situação que você coloca em risco ali a segurança da instalação das pessoas. Né? Acontece algo, você não está ali para poder intervir de uma forma rápida. Né? Nesse aspecto, né, tomando assim essa linha aí de exemplos assim, de acidentes, assim, hoje em dia a gente ouve muito falar em aquele carregador de celular que queima, o próprio, como você citou o caso do ar-condicionado, também o próprio ventilador de teto, assim. Que você falasse um pouco desse risco, só ia te pedir para fazer isso depois do intervalo comercial, rapidinho. Tá legal. Antes do intervalo, eu vou pedir para o Vinícius colocar na tela a capa da edição desta semana do Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, que assim como esse programa Assunto Cidade, é produzido de maneira independente, democrática e pluralista, com diversidade de opiniões. Há 15 anos aí, circulação ininterrupta em Guarujá, toda sexta-feira está nas redes sociais, aí, principais redes sociais, e ao sábado também nas ruas, sempre fazendo uma leitura aí da cena política e também assuntos ligados à educação, cultura, esporte, enfim, todos os assuntos ligados aí da cidade, noticiário da cidade. Nessa semana a gente destaca o anúncio de que a Câmara economiza esse ano mais um percentual alto aí dos valores que são destinados à Câmara e ao final de 4 anos, esse total de economia da Câmara aí, com uma revisão de contratos e outras medidas lá de austeridade, são responsáveis aí por uma economia de 22 milhões, o que equivale aí praticamente a metade de um orçamento anual da Câmara. Não é pouco dinheiro, é um dinheiro que é devolvido para o município e serve para ser investido em ações aí voltadas à comunidade. O Assunto Cidade volta já já com Tony Menezes de Souza, presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarujá. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje com o Tony Menezes de Souza. Ele é presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarujá e estava aqui no início nos falando aí da importância desse envolvimento da associação, hoje em dia proporcionando aí mais segurança, principalmente nas moradias coletivas, aqui nós chamamos de condomínios, né, de prédios, que produzem aí uma diversidade, aí, uma multiplicidade de moradias, mas, logicamente, precisam haver alguns cuidados aí, seguir algumas recomendações técnicas para que todo mundo possa viver em segurança, principalmente, né? E a associação tem ao longo do ano e ao longo aí dos últimos meses, levou adiante um projeto para instituir no município a obrigatoriedade de uma vistoria periódica nesses condomínios. Eu já visto até que muitos condomínios de Guarujá foram construídos há várias décadas e precisam realmente passar por uma vistoria. A gente parou no intervalo sobre aquela coisa, você citou o caso do ar-condicionado, o cidadão que vai até a praia e deixa o ar-condicionado ligado, mas também tem o risco do ventilador de teto e também hoje em dia o carregador de celular.
Qual é a recomendação do engenheiro da parte elétrica? Assim, é não deixar nada ligado? Como é que é? Vamos lá, Valdir. Antes de responder, eu queria mostrar aqui para você e agradecer. Né? Até você foi o jornalista que nos preparou aí com toda a dedicação, com toda a atenção e carinho. Esse grande passo que a Associação de Engenheiros aqui está dando, eu gostaria de mostrar aqui para os nossos telespectadores. Então, aqui é um informativo que mostra todas as ações que a Associação do Engenheiro e Arquitetos do Guarujá fez aqui ao longo do ano. Foram palestras, foram treinamentos, foi essa questão do Avise, treinamentos do software Revit, né? Aqui mostra aqui toda a diretoria da Associação de Engenheiros, a festa de confraternização da nossa diretoria com todos os nossos associados. Enfim, foi um ano de muito trabalho, de muito projeto implantado, tudo isso em parceria aqui com o CREA São Paulo, através dos termos de fomento, que possibilitam esse recurso, né, essa parceria, esse recurso financeiro para poder ser implantado. Já que você fez o comercial, vou falar, toma à disposição para outros jornais. Tenho certeza aí que depois desse grande passo, nós vamos estar elaborando aí ao longo desse ano, quem sabe aí ao invés de ser anual, aí semestral, com muitas e muitas atividades. E outras entidades, sindicatos também. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Então, respondendo à questão da questão de ventiladores, né? O que acontece? Eu já havia até citado na primeira parte que 90% aí de responsabilidade é nossa. Do morador. De ser vigilantes, do morador, do condomínio, do síndico, da administradora, quanto às condições dos equipamentos. É diferente você colocar um equipamento novo e colocar para funcionar. Você pode ficar tranquilo que a operação dele vai ser uma operação normal. E você começa a observar, né, quando já começa a apresentar aspectos visuais, ruídos, barulhos, algo diferente de uma operação normal. Aquele ventilador fica parecendo um helicóptero. Então você não consegue dormir, cara. Né? Você liga ele, quem é. Então ele já mostra que tem o quê? As condições da vida útil dele já não são, já estão comprometidas. Então a qualquer momento ele pode ou parar de funcionar, ou para só que numa condição, num curto-circuito, num estouro. Então isso já é o primeiro sinal que deve ser providenciado o outro equipamento, né? Para que preserve, opere de uma forma regular e preserve a segurança de todos. O outro ponto que você me perguntou... Os carregadores de celular. Então, há pouco tempo também eu tive a oportunidade de falar sobre esse tema, né? Inclusive citando uma ocorrência de incêndio no bairro da Pompeia, em Santos. E o motivo foi carregador de celular. Então, o que acontece? O carregador... posso usar a mesma ideia da questão do ventilador. Você começa a sentir se ele está tendo um sobreaquecimento anormal. Você nunca deve deixar ele carregando ativo, no modo que ele possa receber e fazer chamadas. Você sempre desativa, bota o modo avião ou desligado, porque ele para a operação. Ele, uma vez carregado, ele é ativo, então você está com algo carregando e ele em operação ativa. Então isso gera ao mesmo tempo está carregando, ao mesmo tempo está utilizando. Então, uma falha pode gerar uma explosão, pode causar um dano para o usuário. Então, você tem que ficar atento o quê? Em qualquer sinalização de sobreaquecimento, de ruído, jamais, isso é algo que eu posso enfatizar, jamais colocar um equipamento eletrônico desse em cima de colchão, em cima de travesseiro, em cima de tapete. Por quê? O camarada que gosta de dormir, antes de dormir, dar uma tuitada, dar uma olhada numa rede social, a primeira coisa que acontece é pegar no sono e largar na cama. Né? Esse é um hábito Muitas que vezes eu carregando. posso dizer que na minha casa também acontece, eu também faço isso, o meu filho, minha esposa, né, e toda a sociedade. Mas serve de alerta para que a gente fique vigilante a isso, para que a gente dê saia do automático e atente. Falou, bom, agora é hora de descansar, vamos tirar, vamos guardar, botar no modo avião, deixa normalmente em cima de uma mesa fria ou do mármore, que ali você vai ter tranquilo de... Se tiver alguma situação, você está numa região fria. Ele não vai... Porque ele aquece. Ele, no aquecimento, ele pega uma região que é combustível. Gera um calor, ali qualquer tipo de fagulha, qualquer tipo de curto, pode propagar um incêndio. O que pega fogo é o aparelho celular, não o carregador em si. É o carregador você pode ter um dano no próprio carregador, estourar.
Você pode ter uma questão também, que já foi citada referente à instalação elétrica. Você pode ter uma instalação elétrica comprometida, que já não foi feita uma revisão. Você pode ter uma instalação elétrica que ela esteja com aquele ponto da tomada com fio solto, com fio um pouco folgado ou subdimensionado. Certo. Tudo isso são fatores que podem gerar uma ocorrência de curto-circuito. Exatamente. Não, Talvez fuja um pouco do assunto, assim, mas essa questão também de muita gente resolve fazer uma manutenção por conta própria, né? Tem aquela tomada de 3 pinos hoje, aí o cara não tem a tomada, troca, ele mesmo corta lá, a coisa. Ficou muito disque em torno dessa tomada de 3 pinos, mas qual é a tua opinião? Odir, em qualquer atividade, em qualquer palestra, em qualquer conversa técnica, eu coloco todos os profissionais de engenharia habilitados, eles vão estar. A recomendação é sempre a mesma. Precisa ter um profissional habilitado. Tem que ter um profissional habilitado no CREA, tem que ter um profissional habilitado nas suas distribuições, que pague em dia lá a sua unidade, ok? Para que ele possa fornecer um projeto, para que ele possa emitir uma RT. RT é um documento como se fosse um atestado do médico. Então ele é um documento que te garante ali que está tudo ok. Ele é responsável técnico pelo aquele tipo de trabalho que está sendo feito. Exatamente. Uma fiscalização, uma execução. Mas nós estamos sentindo que a mudança está acontecendo. Nós estamos sentindo que as pessoas estão realmente dando atenção para o fator de segurança. Há uma mudança de cultura, de paradigma nisso, né? E profissionais estão cada vez mais sendo envolvidos aí como linha de frente para dar segurança para o cliente. Fruto disso também pode ser a expansão do noticiário todo, assim, então Sim, você pegar os noticiários aí no começo do ano, virada de ano, você vê lá em São Paulo, o hospital, se não me falha a memória aqui, foi o Hospital do Coração, pegou fogo. Né? Aí você vai a outro local, pegou fogo. Aqui no Guarujá pegou fogo. Não sei se você recorda agora, acho que foi o ano passado, aquele prédio no Vale do Anhangabaú, um prédio que pegou fogo. Foi um prédio que foi uma ocupação irregular cheio de provisórias, ligações provisórias, né? Tivemos o caso do museu também no Rio de Janeiro. Museu no Rio de Janeiro. Museu no Rio de Janeiro. Tudo é questão de manutenção. Então você vê um descuido, né? Eu sempre cito e eu gosto de lembrar aquele edifício Joelma. Você lembra-se? Quem não lembra, né? Desse edifício Joelma. Vitimou quase 200 pessoas. Um prédio de 5 anos de vida. A imagem que eu tenho é das pessoas pulando. Assim, pulando então, você vê, é uma imagem que muitos, né, meus pais, muitos têm essa triste lembrança e falha com questão de curto-circuito em ar-condicionado. Tá certo. Ô, Tony, rapidamente, assim, para a gente não perder o horário, assim, essas ações da Associação dos Engenheiros e Arquitetos têm obtido cada vez mais, como você citou, o apoio do CREA. Isso é um respaldo, né, um respaldo oficial de que a associação está no caminho certo no tocante a essas questões que envolvem a comunidade. Porque o CREA tem esse papel, né? O CREA, eu fiz parte do conselho há 6 anos, fui conselheiro do CREA, na Câmara de Elétrica, então conheço um pouco do sistema. Ele vem evoluindo muito, né? Ele vem realmente exercendo assim, um papel muito importante junto às associações, junto às uniões. E essa parceria com o Guarujá ela é fundamental. Hoje nós temos assim uma alegria, eu posso citar, temos um amigo de carreira que iniciou a Associação Engenheiros do Guarujá aqui, com muitos outros. Hoje nós temos esse privilégio de ter ele como gerente do CREA. Então isso é fruto do trabalho que está sendo feito, que é o Arthur Ferreira. Grande amigo, uma pessoa correta, trabalhadora. Figurinha carimbada aí, né? Figurinha carimbada aí no Guarujá, em termos de amizade, em termos de uma pessoa ser correta. Então, com essa parceria, com essa forte parceria que a associação tem com o CREA, esse bom relacionamento, nos proporciona essa quantidade de eventos que eu citei agora na paralisação da revista. Então, são eventos que eles nos patrocinam, nós emitimos, né, projetos, né, nós enviamos para o CREA propostas de projetos, é feita uma análise, né, por uma comissão interna, eles aprovam esse termo de fomento, entendeu? E aí a associação fica liberada para fazer a programação e eles enviam os recursos e, de forma comprovada, é fechado esse ciclo aí. Tem engenheiros e arquitetos cada vez mais qualificados profissionalmente, é tudo que a cidade precisa aí para ter a sociedade precisa, né? O que a sociedade precisa? Socialização. Quando você fala em obras, o que a cidade precisa? Precisa de bons profissionais. Exatamente. Né? É isso.
Eu te agradecer bastante aí por todos esses esclarecimentos técnicos aí. Vou tirar da tomada tudo que tiver em casa agora, a partir de agora. Deixo o espaço para você dar uma última mensagem. Então, obrigado pela entrevista. Agradeço mais uma vez. Quero dar um abraço a todos aí da diretoria da Associação de Engenheiros do Guarujá, ao presidente Henrique Menin, né, a todos aí da sociedade civil. Quero também parabenizar e dizer que eu admiro muito, né, o trabalho, que eu tenho amizade com o presidente da Câmara atual, Certo. acho que Dilson, né? Edilson Dias. E já conversei com ele em várias situações. E parabenizar o teu trabalho. Obrigado, E obrigado. que como munícipe, como profissional, né, como morador aqui da cidade, o que a gente deseja é que tenha cada vez uma cidade, uma Guarujá, cada vez melhor. Tá Com bom? certeza. Exatamente. Sucesso para você. Para você também, obrigado pela presença e pela entrevista. Muito obrigado. E a gente agradece a você também pela audiência e a gente volta amanhã com um novo assunto cidade. Até logo a todos.